Então, uma boa tarde para todo mundo que nos acompanha aí do Brasil, aqui da Alemanha também é tarde ainda, finalzinho do dia. Doutor Dário Birolini, muito obrigado pelo teu tempo e pela tua disponibilidade também da gente conversar sobre esse papo bem interessante aí, que é transformações metabólicas, estratégias nutricionais e desafios pós-cirúrgicos. Vai ter muito papo interessante aí, doutor Dário. Muito obrigado por ter aceito o convite também. Ô, Gabriel, eu que agradeço pelo convite, espero que a gente possa ajudar muita gente aí. Muito obrigado de novo. Então, pessoal, provavelmente vocês já conhecem o Dr. Dário, mas para quem eventualmente não conhece ainda, o Dr. Dário é médico formado pela USP, especialista em cirurgia de urgência e do aparelho digestivo. Também fez doutorado pela USP e, ao longo da sua carreira, foi professor de cirurgia no Hospital de Clínicas por 15 anos, chefe do serviço de cirurgia do Hospital Policlínico em São José dos Campos, e também é professor do IRCAD de Barretos e integra o IGastro, uma das maiores equipes de cirurgia do Vale do Paraíba. Então, olha só que honra é poder conversar contigo, doutor Dário, hoje e esclarecer alguns aspectos aí nessa área aí de low carb, cetogênica carnívora. Existe muita dúvida do pessoal que ainda não está muito informado sobre essas estratégias aí, e vai ser muito interessante conversar com o senhor, sendo um especialista aí de alto calão nessa área aí, para desvendar todos esses mitos aí e dar mais segurança para quem está considerando eventualmente fazer essa transformação aí. Vamos Tá bom, lá. vamos lá então. Então tá, vamos começar pela perguntinha clássica. A gente, na verdade, fala muito sobre cirurgia bariátrica, e muita gente acredita que a cirurgia bariátrica, né, doutor Dário, ela vai resolver o problema da obesidade. Eu tive uma experiência própria com a cirurgia bariátrica em 2005, fui submetido à cirurgia, me ajudou muito a perder muito peso no início, só que no ano seguinte eu recuperei quase 50% do peso que eu perdi no primeiro ano, e, na verdade, percebi que a técnica em si, a cirurgia em si, não resolvia meu problema. Eu gosto de dizer que a gente opera o estômago, não a cabeça, então eu precisei ir atrás de outras estratégias, né? E eu conversando brevemente com o senhor disse também que o senhor é cirurgião do aparelho digestivo, tem colegas que fazem a cirurgia e o senhor também recomenda certos casos. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a sua experiência com a bariátrica, em quais situações que você acha que ela é relevante de ser feita e quais situações a gente pode, ou quais estratégias o senhor pode utilizar para prevenir o paciente a chegar no ponto de necessitar uma cirurgia. Ok, você sabe, Gabriel, que quando eu fiz faculdade, eu sou formado há 30 anos, tinha um cara no HC que fazia cirurgia de obesidade, que era o Garrido, e o resto, ninguém dava bola para isso. Ninguém dava bola. Ele foi um pioneiro mesmo. E o problema de ser pioneiro é que quando você começa a fazer uma técnica nova, no começo cada um inventa de um jeito. E naquela época eu não fiquei nem um pouco empolgado em aprender cirurgia bariátrica por dois motivos. Um deles é porque naquela época não tinha a menor padronização. Tinha 500 tipos diferentes de cirurgia. O pessoal acho que abusou bastante dos pacientes como cobaias, até chegar hoje um racional bem melhor, uma orientação bem melhor de qual tipo deva ser feito ou não. E como eu peguei essa época que era um faroeste, e eu ainda estava começando a minha carreira, e cirurgia bariátrica é uma cirurgia que pode dar complicações muito graves, não era infrequente naquela época o paciente morrer na cirurgia, eu falei, poxa, eu vou fazer uma coisa que não está muito bem estabelecida, com alta chance de dar macaca, e eu não sou ainda conhecido, sou um médico jovem numa cidade de fora, eu não vou me meter a fazer isso. Com o tempo, a cirurgia bariátrica foi evoluindo, passou a ser por laparoscopia, tem uma técnica toda padronizada, virou uma cirurgia rapidíssima, não demora mais 6 horas, sei lá, é uma cirurgia que em 1h30 você faz tranquilo, e ela melhorou bastante seus resultados. Mas o problema é que, da mesma forma que a cirurgia bariátrica evoluiu, eu também evoluí. E o meu conhecimento sobre dieta, sobre emagrecimento, mudou completamente, de forma que eu acredito que, se esse conhecimento fosse aplicado, a maioria dos pacientes ia acabar escapando da bariátrica.
Então, veja, o pessoal fica bravo quando a gente começa a falar isso. Eu conheço pessoas que a vida mudou com a bariátrica para melhor, sabe? A pessoa finalmente perdeu peso, ganhou uma qualidade de vida. Então, a bariátrica é uma arma muito potente, ela tem o seu lugar. A única coisa que eu fico frustrado em relação à bariátrica é que, como você disse, ela não é a resolução dos problemas. Não é. Se o paciente não mudar, ele vai voltar a ter reganho. Reganho é o que a gente chama quando a pessoa começa a engordar novamente. Isso não é uma coisa desprezível. Varia muito de estudo para estudo, mas você vai ver estudo mostrando 70% dos pacientes tendo reganho e, de uma forma geral, por volta de 40% a 50%. Então, não é uma parcela desprezível. E sempre que eu lembro isso, eu lembro um artigo até, eu não vou saber te dizer agora, mas é um artigo do New England, só para você entender onde eu quero chegar. Esse artigo é o artigo que serviu para respaldar o Ozempic. E o que eles fizeram nesse artigo? Eles mostraram que se você pega o paciente e faz uma abordagem com nutricionistas muito bem feita para emagrecer, ou fazem a mesma abordagem mais o Ozempic dá de 10 a 0. Uhum. E a abordagem do nutricionista tinha uma resposta, isso eu lembro, de 2%. Nossa. Só que aí você vai ver, peraí, que porcaria de abordagem é essa? Imagina que eu fosse te propor uma cirurgia que eu falasse, olha, eu vou te propor uma cirurgia para qualquer coisa, vesícula, câncer, resolve em 2%. Ou eu vou te dar um antibiótico que resolve em 2%. Ninguém ia fazer isso, ia ser um método abandonado. Mas esse método que resolve em 2% é o método que a maioria das pessoas ouve a vida inteira, que é cortar caloria, fazer esporte, cortar gordura, contar calorias. Não dá certo. E eu acredito que você tenha caído nesse paradigma também e não tenha dado certo. E o cara, pô, desesperado, porque não consegue emagrecer, ele vai para a bariátrica. Uhum. E o cirurgião não é um cara, em geral, desonesto. Eu vejo muitos cirurgiões obesos que fazem bariátrica, eles pedem para ser operados de bariátrica para resolver os problemas dele, porque eles acreditam no método deles e eles veem o benefício que isso pode trazer aos pacientes. A única crítica que eu faço é que se alguém aprendesse antes da bariátrica a fazer um low carb, uma cetogênica, uma carnívora, uma paleo, sei lá, esse número de indicação já ia cair bastante. E não acho que eles têm interesse em que esse número caia bastante. Aí não. A ideia é ajudar, tudo, mas quando eu converso com as nutricionistas que trabalham em clínicas de cirurgia bariátrica, você vê que elas usam, em geral, exatamente esse método que ajuda em 2%. Sabe, é difícil ver alguém que está fazendo igual o Robert Sives, que faz uma abordagem de jejum, de cetogênica, e em alguns casos que não resolve, que é muito difícil, ele faz uma bariátrica. Aí eu acho que realmente é uma arma bem indicada. Se não, para dar um exemplo, seria igual pegar alguém que tem uma pneumonia e, em vez de dar um remédio ou fazer fisioterapia e tal, falar, olha, você está com pneumonia, eu vou cortar teu pulmão. A arma cirúrgica é sempre a última. Uhum. Mas o problema é que a coisa, como não funciona, né? Aí o paciente desesperado acaba indo para uma cirurgia bariátrica. Nesse contexto eu posso concordar 100% com o que o senhor disse por experiência própria também, né? Eu passei por mais de 30 nutricionistas, endocrinologistas antes de fazer a bariátrica, e eu lembro de todas elas, doutor Dário, a recomendação ainda 2005, né? Voltando no tempo, era ainda muito antiga, baseada na pirâmide alimentar, então comer de 3 em 3 horas, assim, e então isso me dava, na verdade, um craving, assim, uma necessidade de carboidratos enorme. Eu sentia que eu tinha fome, eu tinha que comer a cada 3 horas, senão eu ia morrer. Então, na época, nessa abordagem aí, com certeza eu não estava preparado para perder peso, com essa abordagem aí, como o senhor mesmo falou. Então, eu compartilho 100% do que o senhor disse. A pergunta que eu me faço é se na época eu tivesse conhecido a carnívora, hoje eu sou carnívoro, se eu poderia ter revertido e ter prevenido também a bariátrica, que eu acho que essa pergunta é interessante, né? Porque eu escuto várias perguntas dos seguidores também nesse sentido. Gabriel, estou obeso, estou considerando a bariátrica,
mas estou recebendo muita informação aqui no Instagram sobre a carnívora e eu tô querendo tentar antes de fazer a cirurgia. Eu digo assim, nossa, excelente, contata tal e tal profissional, porque eles podem te auxiliar nessa transformação. Sim. Não, eu estou pensando assim, olha, em medicina não existe 100% em nada, né? Então, eu não acho que 100% das pessoas vão fazer carnívoro e vão ficar excelentes, mesmo porque você não consegue que 100% façam carnívora. Uhum. Agora, mesmo sem colocar uma coisa assim tão extrema, vai, que é a carnívora, se você imaginar, boa parte dos pacientes já se beneficiaria reduzindo o carboidrato. Você imagina alguém que pautasse pela saciedade, diminuindo a insulina, que são os efeitos da low carb, esse indivíduo, ele ia emagrecer, pode até ser que ele não emagrecesse muito, mas ele emagrece. Aí você soma isso a um conhecimento como jejum, por exemplo, intermitente, cara, emagrece. Você soma isso a um conhecimento da gente priorizar para quem está muito obeso a proteína no lugar da gordura, também emagrece. Então, muito do que a gente, nós dois agora sabemos, os pacientes e os médicos e as nutricionistas ou não sabem ou nem param para estudar, porque acham que é errado. Você sabe que, assim, eu não quero contar minha história pela milésima vez, mas toda essa minha inserção no mundinho da dieta, que é uma coisa que jamais fez parte da minha prática como cirurgião, começou com uma dieta, perdão, começou com uma pergunta do meu cunhado sobre o que é a dieta cetogênica. Uhum. E se eu fosse nutricionista, provavelmente eu ia responder, ó, é uma dieta horrível, que não serve, que é perigosa. Mas como eu não sou nutricionista, não entendia nada de nutrição, eu fui estudar. E aí, quando você começa a estudar, você começa a falar, pô, peraí, isso aqui tem tudo a ver com a nossa evolução natural, isso tem tudo a ver com a antropologia, isso tem tudo a ver com a paleontologia, isso tem tudo a ver com bioquímica e tem tudo a ver com estudos prospectivos randomizados que também existem. Quando você junta todas essas evidências de tudo quanto é lado, aí você fala, meu Deus, o que as pessoas continuam ensinando coisa errada? Errada. Né? É frustrante isso. Então, eu não tenho dúvida que boa parte das pessoas se beneficiaria e alcançaria seu objetivo só com uma mudança de orientação nutricional. Agora, infelizmente, isso não acontece, né? Nem antes e nem depois da bariátrica. Isso que é o pior. Né? Não É. sei como é que foi sua vivência. Não, exatamente isso. Para mim, na verdade, eu comecei a fazer experimentos, né? Como eu sou engenheiro, na verdade, quando eu tive esse reganho aí de peso, então eu cheguei a 172 quilos antes da cirurgia bariátrica. Aí no final do primeiro ano eu baixei para 100 quilos, então eu perdi 72 quilos. E no ano seguinte eu tive um reganho, eu cheguei a 130 quilos novamente. Para ver, né? Mesmo uma cirurgia tão invasiva assim, né? A redução do estômago, enfim, eu fiz o método bypass e na época, né? E então, na verdade, mesmo assim, o estômago acabou se dilatando. E existe vários hacks, né? Eu tive uma amiga que fez a bariátrica e ela tomava aquelas latinhas de leite condensado, porque ela tinha essa carência, na verdade, é uma dependência quase química, né, doutor Dário? É como se fosse um drogado atrás da droga, ele precisa daquilo ali, senão ele não passa bem, é uma situação bem triste. E aí eu comecei a fazer experimentos, e eu comecei com jejum, como o senhor falou, então, e também indo atrás de informação, eu gosto muito de ler papers científicos, utilizei bastante a PubMed para baixar os papers científicos, estudos, ensaios clínicos randomizados, primeiramente, depois acabei fazendo outros estudos aí, e a gente continua aprendendo todo o tempo, né? Mas eu acho assim que a gente escutando os relatos de outras pessoas que passaram por isso, né, doutor Dário, parece que é uma confirmação para a gente e desperta aquela curiosidade, para aí, vou tentar esse negócio aí, porque todo mundo diz que jejum intermitente aí fica 3, 4 dias de jejum, não sente fome, como é que pode isso? Isso não existe, eu vou provar que não é verdade. E aí você faz, experimenta, mede níveis de cetose e diz, para aí, hoje ok, primeiro dia eu tô com muita fome, segundo dia menos, terceiro dia, a fome já tá passando, o que que tá acontecendo no meu corpo? E aí você vai ler a informação, vai estudar e vai entender os mecanismos por detrás, né, doutor Dário? Então eu acho muito interessante esse aspecto experimental. Você Então sabe que eu concordo, não interessa o que o artigo científico fala, se você faz alguma coisa e para você funciona, ótimo, então para você está funcionando.
E uma coisa interessante, você sabe que eu fui não era bem um congresso, mas era uma reunião de cirurgiões bariátricos, e eu fui lá naqueles duelos, né, em que foi uma nutricionista falar uma coisa e eu tinha que falar outra coisa. Mas esse duelo foi muito fácil para mim, porque eu fui defender o que você falou, fui defender o jejum intermitente no pós-operatório de bariátrica. Uhum. E o pessoal fica morrendo de medo, porque, pô, como é que eu vou fazer jejum e na hora que eu vou comer, meu estômago é desse tamanzinho e não vai dar certo? Eu falei, olha, é lógico que alguém que fez uma cirurgia bariátrica e está desnutrido, eu não vou fazer jejum intermitente. Mas para esses 40% a 70% que estão tendo reganho, eu acho que é muito interessante. E aí todo mundo fica meio assim na plateia, mas foi interessante que eu falei, olha, vocês sem saberem, são os maiores especialistas em jejum intermitente que existe e não sabem. E aí eu mostrei um artigo científico que eu achei fantástico, em que os médicos fizeram? Todo mundo, você deve lembrar disso, quando você faz um bypass, a gente pede para o paciente, nas primeiras semanas, ficar com uma dieta bem porcaria, né? Só líquido, É. 50 ml de 3 em 3, blá, 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 bibibi. Tá bom, mesmo que esse líquido seja um Gatorade, uma água de coco ou um suco de laranja, a quantidade que você vai conseguir comer num dia vai ser muito pequena. E isso vai fazer com que teu corpo entre num estado que simula o jejum, mesmo comendo um pouquinho de líquidos. Então, o que esses cientistas queriam ver é o que faz o paciente reverter do diabetes, da pressão alta e perder peso tão rápido com a bariátrica. Seria a cirurgia ou seria uma dieta que imita o jejum? E o que eles fizeram foi pegar dois grupos de pacientes antes da cirurgia, e metade deles foi feita a cirurgia e a dieta pós-cirurgia, que são esses líquidos claros. E a outra metade foi feita só a mesma dieta, sem cirurgia. E ambos grupos ficaram internados. E o grupo que mais emagreceu foi o grupo que fez só a dieta que simula o jejum, sem cirurgia. Nossa. Agora, eu não quero dizer que a cirurgia não funciona. Ela baixa uma série de hormônios, ela diminui a absorção de alguns nutrientes, ela diminui o tamanho do teu estômago. Então, tem vários mecanismos para fazer com que você coma menos. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o jejum que faz o paciente emagrecer nessa parte inicial. E uma vez que as pessoas entram em cetose, e faz parte das orientações de muitos cirurgiões, você vai ficar com mau hálito no começo, porque os pacientes vão entrar em cetose. O que vai acontecer? Vai cair a insulina de uma forma muito rápida, vai liberar os estoques de gordura para o consumo próprio e a fome vai embora. E a pessoa se comendo a própria reserva de banha, começa a emagrecer super rapidamente, achando que a cirurgia é uma beleza. E é, mas não é só ela, é o jejum que está fazendo isso. Depois que ela volta a comer, mesmo que a cirurgia vai fazer a sua mágica, vamos dizer assim, restringindo o tamanho do teu prato, restringindo sua absorção. Mas você vê como é engraçado, né? E todo mundo se convenceu. Pô, quer dizer que a gente está fazendo uma fast mimicking diet sem saber. E é o que está todo mundo fazendo mesmo para ajudar. Não tenha Que, dúvida. que interessante, doutor Dário, que o senhor falou dois cenários aí, né? Um, na verdade, fazer o jejum intermitente antes da cirurgia, né? E eu acredito que essa seria uma estratégia super interessante, porque à medida do progresso que o paciente ele vai perdendo peso, vai voltando ao estado normal, ele talvez nem necessite a cirurgia. No outro caso, ele já decidiu fazer a bariátrica, ele passou pela bariátrica, que foi o meu caso, e depois da bariátrica ele é colocado nesse controle aí, nesse estado de cetose, através do jejum intermitente, ele também tem benefícios, né? Mesmo ele tendo passado pela bariátrica. É. Mas aí tem um detalhe importante. Uma vez que as pessoas comem pouco, a quantidade vai ser restrita, a absorção vai ser restrita, aí é interessante que esse paciente saiba que a dieta dele não pode ser mais moderada e nem equilibrada. E por dois motivos. Primeiro, porque provavelmente o cara engordou a ponto de ir para uma bariátrica, justamente porque ele teve uma dieta equilibrada e moderada. Exatamente. Senão ele não teria chegado lá. Mas a outra coisa que eu falo é que, assim, se você, do ponto de vista de obter nutrientes, se você tem um estômago enorme, 1 litro, vai caber comida pra caramba. E qualquer coisa que você colocar lá dentro vai ter uma boa absorção de nutrientes ou uma absorção razoável.
Agora, a partir do momento que você restringe muito o teu estômago, você não pode perder espaço desse estômago para colocar aveia. Você tem que colocar coisa que seja extremamente nutritiva. Você tem que colocar carne, por exemplo. Então, você sabe, eu gosto de lembrar de um estudo que fizeram, não tem nada a ver, é o outro oposto da desnutrição. Eles pegaram as crianças da Ásia, uma região extremamente desnutrida, o sudeste, sudeste da Ásia, Índia, sul da China, que seja. É uma região onde eles consomem muitos grãos, muitos cereais, né? Mas não tem comida lá. E aí o que acontece? Todas as crianças ficam super desnutridas. Os autores queriam saber qual seria o alimento mais rico em nutrientes que eles poderiam dar para essas crianças para fornecer suas vitaminas, sem ter que ficar dando pílula para todo mundo. E eu acho muito interessante que o pior alimento, para você ter ideia, eu lembro desse número, para uma criança de 2 anos obter 90% dos seus nutrientes, ela ia ter que comer quase 800 gramas de produtos feitos com farinhas refinadas. Nossa. Que é o que a Tufts fala que é o topo da nutrição. É o melhor. Por outro lado, ela poderia obter isso comendo 6 gramas de fígado. 6 gramas. 6 gramas de fígado cabe no teu estômago. Agora, 700 gramas de sucrilhos não cabe. E muito menos uma criança de 2 anos. Então, é importante que o bariátrico, também no pós-operatório, primeiro, pensa como engenheiro. Pô, se o que eu fazia me fez engordar, a questão não é manter tudo igual numa quantidade um pouco menor. Uma hora não vai dar certo. A questão é mudar, tem que mudar essa equação. E aí o que deve ser colocado para dentro é um alimento que seja riquíssimo em nutrientes numa quantidade pequena e que me traga saciedade. E a carnívora é exatamente isso. Agora, eu não estou falando que todo mundo precisa virar carnívoro. Às vezes, se o cara come carne com abobrinha e tá ótimo, que bom, carne com abobrinha. Mas não é para encher o prato de, sei lá, sucrilho com um monte de fruta, com arroz e pôr um pouquinho de carne. É. Comece sempre com as proteínas antes, é uma boa estratégia, né? E gordura boa Boa, também. excelente, excelente. Doutor Dário, uma das dificuldades que eu encontrei após a minha cirurgia bariátrica foi que, na verdade, como o tamanho do estômago estava bem reduzido, né? Na verdade, existiam situações que eu ficava até com um sentido de perdedor pelo fato de não ter mais a capacidade de comer a quantidade que eu comia antes. É um sentimento bem estranho, porque na verdade mostra que a cirurgia, de certa forma, foi bem aplicada, foi eficiente, né? Mas assim, o psicológico da gente, como bariátrico, ele funciona de uma maneira diferente. Então eu sentia, de certa forma, triste que eu não tinha mais aquele poder de comer a quantidade que eu comia antes. Eu ia nos buffets, aquilo, me servia 2, 3 pratos, enfim, e após a bariátrica, né, quando eu voltei a fazer a reintrodução dos alimentos, uma quantidade muito reduzida, e isso me frustrava muito. Eu acredito que o senhor falou aí do exemplo do fígado, de 6 gramas de fígado ser suficiente, é o cenário perfeito para quem passou por uma cirurgia bariátrica, né? Porque você não vai precisar fazer aquele high loading de se encher de comida, de porcaria, não, uma quantidade pequena, né? Que vai estar mais adaptada a seu tamanho novo do estômago, vai ter uma absorção dos nutrientes essenciais. Aqui em casa a gente come muitos miúdos, a gente adora fígado, moela, coraçãozinho de galinha, enfim, são muito nutritivos. E então é uma abordagem bem interessante que o senhor falou. Então, para quem, né, está eventualmente assistindo a live ou vai assistir depois a gravação da live e passou por uma bariátrica, é uma ótima dica aí do Dr. Dário também, né, para considerar essa estratégia mais cetogênica carnívora e dar atenção a esses alimentos mais nutritivos, né? Doutor Dário, o Você senhor... sabe que... Ah, não, eu ia só comentar Não, por que favor. uma das coisas que é importante, hoje o pessoal que faz bariátrica dá bastante atenção para isso, é que o cirurgião ele percebeu que ele sozinho vai funcionar, vai ter piores resultados do que se ele tiver associado um psicólogo, uma fisioterapeuta, e entra todas essas questões emocionais que você falou. A outra coisa que eu acho importante ressaltar é que as pessoas esquecem que o que a gente come não age só da cabeça para baixo, né? Age da cabeça para cima.
E muito dessas compulsões, dessa ansiedade, dessa depressão, muitas vezes acabam também melhorando com dietas que têm uma restrição de carboidrato. Mas desculpa aí, te cortei a linha de raciocínio. Vamos lá. Não, que é isso, eu que peço desculpas, está muito interessante aí escutar todas essas experiências que o senhor está compartilhando e essas dicas bem interessantes aí. Doutora, eu tenho uma curiosidade muito grande e como eu não sou médico, li alguns artigos a respeito, mas é uma dúvida que ainda permanece em mim, eu gostaria que você compartilhasse um pouco do seu conhecimento sobre a microbiota, e né, tem gente que fala, é relevante, tem gente que fala, não é tão relevante assim, não tem assim, não tem papers ainda que comprovam a eficácia do prebiótico, do probiótico, enfim. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a sua experiência aí, sendo um especialista no aparelho digestivo, com a relação da microbiota com a mente, né, com essa conexão, com relação a doenças como depressão e outras doenças tantas que existem Tá. por aí. Ok. A microbiota, a gente já sabe que ela não é um lixo dentro de nós, vamos dizer assim, né? Você lembra que não é muito tempo atrás, eu lembro que tinha um programa no Brasil que era o Doutor Bactéria, e ele ensinava como tirar a bactéria da panela, da bucha, sei lá, do colchão, de tudo. E dava a impressão naquela época que a bactéria era um bicho ruim, que só servia para atrapalhar a gente. E hoje a gente sabe que tem uma certa simbiose, sabe? A gente vive em conjunto, elas precisam da gente para viver, mas a gente também tira uma série de benefícios das bactérias, ou malefícios. E isso vai depender da tua flora intestinal. Então, tem alguns experimentos interessantes. Eu lembro um deles que pegavam a microbiota de ratos obesos, colocavam em ratos magros e os ratos começavam a ficar obesos com a mesma dieta. Tudo bem que esse estudo tentou ser replicado, não conseguiram. Mas, de qualquer forma, tem coisas muito estranhas. Então, eu vou te dar um exemplo extremo. Existe uma situação muito grave que é a colite pseudomembranosa. Então, isso é uma situação em que eu dou antibiótico para tratar uma pneumonia, eu acabo matando alguns bichos da sua flora intestinal e o Clostridium, que é uma bactéria, acaba prevalecendo e dá uma baita colite. Esse Clostridium é difícil de matar e quando a gente faz de tudo e não consegue matar, uma das soluções é transplante de fezes. Então você pega o cocô de alguém teoricamente saudável e borrifa o cocô dessa pessoa dentro do intestino grosso do receptor que estava com essa colite. E isso é um tratamento hoje aceito para colite pseudomembranosa refratária. Mas o que é interessante é que, embora não existam grandes estudos sobre isso, existem relatos de casos meio esquisitos, em que a pessoa que recebe uma nova flora intestinal e nunca gostou de morango, de repente começa a ter vontade de comer morango. E aí você descobre que o cara que doou o cocô adorava morango. Nossa. E ninguém entende direito como, quando, mas o fato é que parece que as próprias bactérias liberam algumas coisas que a gente acabaria ficando com vontade de fazer, na verdade. Então, como se a bactéria falasse, olha, eu quero comer pizza. E aí você fala, eu quero comer pizza. Mas, na verdade, é a bactéria. Eu lembro até um artigo científico que eles desenharam marionete, né? A gente como se fosse uma marionete do nosso microbioma. É lógico que não é só isso. Você vê que interessante, ontem, eu acordei com uma ligação de um paciente meu falando que eu fiz uma cirurgia de intestino, tirei um pedaço de intestino, ele estava no hospital ainda, e ele me ligou, doutor, eu não paro de sangrar, eu estou sangrando um monte pelo ânus. Não é um bom jeito de acordar, né? E, obviamente, eu fiquei estressado e fui vê-lo no hospital. Mas só de ficar estressado me deu fome. Eu nunca como de manhã, eu não tenho a menor fome de comer de manhã. Não tenho apetite de manhã. E eu tive que tomar um café da manhã lá no hospital, porque eu falei, que droga, eu estou com fome. É óbvio que foi estresse. Então, lógico, não é tudo a bactéria, mas algumas coisas, ela parece que tem uma importância grande. E quando você fala em pré-biótico, para quem não sabe, pré-biótico seria um alimento de bactéria. A gente não pode esquecer que esse alimento serve para bactéria boa e ruim, mas é um alimento de bactéria.
O probiótico é quando eu estou dando uma bactéria para você comer. Mas essas substâncias que eu estou falando, elas são conhecidas como pós-bióticos. Então, quando alguém fala, eu comi fibra e fez butirato, tal, butirato é um pós-biótico, um produto da bactéria. E da mesma forma, devem ter 500 mil produtos que a gente não conhece que acabam influenciando na nossa biologia. E isso, inclusive, tem estudos com depressão, tem estudos comparando a flora de atleta com quem é sedentário e assim por diante. A única coisa que eu fico com o pé atrás é que eu acho que a gente ainda não sabe nada sobre isso. A gente sabe que é importante, a gente sabe que existem uma série de associações, mas é super difícil. Por mais que tenham alguns estudos bem interessantes, você vê o William Davis, né, falando dos iogurtes dele, ricos em alguns bichinhos que melhorariam algumas situações, são exemplos bem interessantes. Mas você pegar a flora de alguém, analisar e ler como se fosse um mapa astral que funcionasse, sabe? Ainda eu tenho minhas dúvidas. Talvez por ignorância minha, porque eu vejo que tem muitos dados que ainda não chegam na gente, até são dados estratégicos, dados de exército, por exemplo, mas talvez porque ainda falta uma inteligência artificial para pegar 100 espécies, 100 não, né? 1.000 espécies diferentes de bactérias, multiplicar isso por mais 1.000 cepas diferentes. Então, quando você vê E. coli tem 50 cepas, e não é que são iguais, não, é como se uma fosse um tigre, a outra fosse um tatu e a outra fosse uma taturana. O meu nome é o mesmo, mas são bichos diferentes. E aí você pegar as milhares de proporções possíveis dessas bactérias e fazer predições, eu ainda sou um pouco cético nisso. Mas, de qualquer forma, que existe uma importância grande, existe, e uma das coisas que muda a flora intestinal é a cirurgia bariátrica. Então, assim, para bem ou para mal, muda. Eu acho interessante que quando você analisa, o que muda a minha flora intestinal, né? Uma das coisas que sempre vem à mente das pessoas é antibiótico, com toda a razão, muda mesmo. Mas o poder, pelo menos a curto prazo, de mudar a sua flora intestinal, muito maior que antibiótico, é remédio de estômago. Quando você toma um omeprazol, um pantoprazol, como eles tiram o ácido do estômago, só isso já dá uma mudança na flora intestinal. Então você vê quão complexo é isso. E eu fico pensando, caramba, tá bom, o cara tem essa flora, mas ele come de tal forma, ele age de tal forma, ele toma esses remédios. Como é que eu vou interpretar isso? Eu ainda não sei, sinceramente. É interessante, é um tema super interessante pelo número de variáveis que existem em todo o sistema, né, para a gente poder tirar conclusões precisas. Eu acho que computacionalmente falando, eu como engenheiro aqui, humildemente falando, eu acredito que computacionalmente ainda não seria possível calcular todas essas possibilidades em tempo útil de você dar um diagnóstico preciso, né. E tem um outro detalhe, Gabriel, que eu acho importante. Sempre que alguém lê um artigo científico, o cara tem que pensar nisso. Quando a gente olha os estudos e fala, bom, isso aqui é a flora do americano normal. Tá bom, mas o que é o americano normal? Quem que é esse americano normal? E eu sempre falo que o americano padrão é o Homer Simpson. Então, se você quer ver a flora de alguém saudável, aí é melhor você ver outras floras. E eu vejo que o pessoal fala, então a flora do Hadza é saudável. Tá bom, e o que o Hadza come? Vamos copiar. Só que aí eu fico chocado como os caras erram o que o Hadza come. Só para dar um exemplo, o Hadza é um caçador-coletor. E, ao mesmo tempo, se você conhece a flora do Homer Simpson, você não conhece a forma de carnívoros. Tem lá a história do Medeiros, que fez o estudo da flora dele, era um atleta carnívoro. Os caras falaram, não conhecemos essas bactérias, está tudo diferente. Então, quer dizer que é ruim, quer dizer que é bom? A gente não sabe. Os Hadza, só para dar um exemplo, é muito engraçado o estudo dele, porque você vê lá, alto consumo de fibras. Aí, o que eles fizeram? Eles pegaram, vocês comem essa batata? Beleza, pega a batata, manda lá para os Estados Unidos e vai analisar nos Estados Unidos o conteúdo de fibra. Só que os caras que estão analisando lá nos Estados Unidos não sabem que o Hadza não come a batata. Ele chupa a batata e ele cospe a fibra.
E eles acham que comem. Aí sai lá, pô, essa flora tem esse monte de fibra? Não tem, eles cospem, eles chupam só o amido. E outra coisa que ninguém pensa também, o Hadza, ele não tem ODD, ele não tem pia, ele não tem água. Ele usa a mesma faca para cavucar coisa no chão, para limpar a unha do pé, para matar bicho. E essa faquinha probiótica que ele usa fica comendo um monte de bactéria do chão, de tudo quanto é canto, tanto que eles têm muita flora do chão, né? Algumas bactérias são da terra. Então você vê como fica complexo esse assunto. Mas, de qualquer forma, eu acho que a inteligência artificial vai ajudar nisso aí, porque eles vão conseguir captar padrões que a gente não consegue e talvez com isso ajudar a saúde das pessoas. Interessante, é um tema interessantíssimo aí para quem está tá considerando estudar temas na área de tecnologia. A IA tem muita aplicação, né? E principalmente na área médica também, né? Como pode influenciar positivamente aí nas pesquisas a curto e médio prazo também, né? Doutor, existe alguma maneira de fazer uma modulação, nem sei se existe esse termo na medicina, modulação da microbiota? Por exemplo, assim, alguém faz um exame que analisar qual a saúde da microbiota e depois, baseada nesse resultado dos exames, existem alguns métodos provados cientificamente, já que conseguem trazer um benefício em termos de saúde para a pessoa através de uma modulação da microbiota? Existe alguma coisa já utilizada hoje em dia para Sim, isso? sim, existem. Você sabe que, assim, probiótico é como remédio. Não dá para eu chegar e falar assim, olha, Novalgina é bom. Tá bom, mas é bom para quê? Para curar câncer ou para baixar a febre? Uhum. Então, o problema de probiótico é que deveria ser a mesma coisa. Olha, o Lactobacillus reuteri cepa 17.938 é bom para... Mas bom para quê? Para caspa? Ou para... Então, assim, é difícil, né? Porque você sabe como é que é medicina, a gente tem que ficar estudando uma coisa específica. Uhum. Mas hoje, a maioria desses estudos que eles analisam sua flora intestinal e te dão sugestões, é o que eu falei. A gente tem que partir do princípio que eles analisaram a flora intestinal de 5.000 Homer Simpsons, verificaram o Homer Simpson melhor tem mais essa bactéria, então vamos sugerir tal coisa. E o que eu acabo vendo como sugestão desses exames, a maioria das vezes é o que a gente está acostumado a ouvir desde sempre. Coma mais fibras, sabe, não bate muito. Eu acho que ainda a gente está longe de chegar lá. Mas, de uma forma geral, existem modulações. Eu faço as minhas ressalvas porque o teu microbioma, ele é um ecossistema. E sempre que o homem quer mexer no ecossistema, dá errado, né? Uhum. Quando coloca um rato em algum lugar, coloca um sapo em algum lugar, coloca um coelho em algum lugar, pronto, desregula todo o ecossistema. Então, o probiótico, às vezes a gente fica com medo, assim, pô, será que eu vou dar um bicho tal e o tiro vai sair pela culatra? Mas, de qualquer forma, indo aí de uma forma prática, porque você falou, o primeiro ponto que eu acho importante é que a pessoa pare de estragar o seu microbioma. Uhum. Então, para de ficar tomando antibiótico à toa, para de ficar tomando remédio de estômago à toa, para de ficar se higienizando igual um doido. Tem estudo interessante aí da Alemanha mesmo, é um estudo que até apoiou, eles mudaram o nome, antes era a hipótese da higiene, agora é a hipótese dos velhos amigos, né, old friends. E o que eles viram? Eles viram que quando a Alemanha foi dividida em Alemanha Ocidental e Oriental, a mesma etnia, na mesma temperatura, no mesmo clima, de repente você tem uma Alemanha oriental vivendo mais na pobreza, com mais gente aglomerada, e que tem menos doenças autoimunes e alergias do que do que a Alemanha ocidental, que é tudo limpinho, famílias pequenas. Em uma geração eles já viram essas mudanças. Então isso é o que é? Mudança também de flora, não só intestinal, da microbiota de toda a pessoa. Todas as culturas, não vou falar todas, mas muitas culturas tradicionais também têm seus alimentos fermentados que acabam funcionando como probióticos naturais. Então, isso a gente tem desde o kimchi,
do kefir, iogurte, chucrute aí da Alemanha. Então, todo lugar, até os esquimós, às vezes eles pegavam os passarinhos com redes e enterravam. Depois de 6 meses, iam comer aquele passarinho podre. Na Noruega, tem um prato de um peixe que é até proibido comer em público, de tanto que fede aquele negócio. Mas é o quê? É probiótico, você está comendo bactéria. E, além disso, nas próprias tribos, ninguém joga fora sei lá, a gazela depois de 2 dias. O cara vai comendo, comendo, até uma hora que não dá para comer mais. Então, ele está comendo um alimento que está sendo contaminado cada vez mais por bactérias. Então, veja, existem várias formas. Eu dei o exemplo do transplante fecal, eu dei o exemplo de você tomar probióticos. Infelizmente, a maioria dos probióticos que a gente toma não funciona tão bem, porque o próprio estômago já destrói eles, ou eles não conseguem colonizar adequadamente seu intestino. Isso está sendo estudado. Então, tem cápsulas que são resistentes ao ácido do estômago, tem probióticos que são dados na forma de esporos, para que eles possam abrir, entre aspas, no seu intestino. Mas, como eu disse, é um assunto muito novo. Eu, pessoalmente, acredito que a forma mais fácil de você ter um bom microbioma é ter uma boa dieta. Então, veja, se você só começa a comer tomate, é o exemplo que eu dou, a bactéria que gosta de abobrinha vai desaparecer. Uhum. E a bactéria que gosta de tomate vai se proliferar. E se ela gosta de tomate, provavelmente ela vai fazer você querer comer tomate com algum desses pós-bióticos. Então eu vejo que quando o pessoal começa a comer um monte de junk food, além da própria parte metabólica, certamente tem algum tipo de bactéria que é selecionado e que fica te dando vontade de comer mais junk food ainda. Perfeito, e eu achei interessante que os exemplos que o senhor deste, também a gente vivenciou uma ocasião aqui, quando o nosso filho tinha 2, 3 anos de idade, ele teve uma convulsão, e na verdade foi uma bactéria que ele pegou da escola, e ele ficou 3 semanas, na verdade, isolado em casa, e os médicos não deram antibiótico para ele, né. Então, assim, combina bem com o que a gente observou na medicina aqui, eles têm uma resistência muito forte para dar antibiótico só em último caso mesmo, senão, como os alemães dizem, contato com a natureza, cria anticorpos, vai melhorar o sistema imunológico, então você vê que eles estão caminhando nessa direção, aí é muito interessante. A gente que não tem conhecimento médico, às vezes a gente se pergunta, né, realmente isso faz sentido, né, não higienizar os alimentos a todo tempo, ou em certas situações, mas com certeza faz muito sentido o que o senhor falou, porque depende dos hábitos também de higiene, né, vai alterar totalmente a sua flora intestinal, porque as bactérias que vão estar sendo alocadas, né, são diferentes, na verdade, de acordo com o ambiente que você vive, né. E você deu um exemplo importante também, porque, como eu disse, é uma simbiose, né? Não é só a bactéria que vai ser diferente, como o seu sistema imunológico vai ser diferente. E um outro exemplo bem fácil de ver isso é você ver a resistência, a resiliência de alguém que mora na roça, na fazenda, comparando com alguém que mora na casa limpinha, que a moça limpa todo dia. Sabe? Então, é completamente diferente. Eu lembro que na época da pandemia, eu acabei postando, faz muito tempo, a foto de um filho de um amigo meu, que vivia na lama brincando, e uma criancinha que eu tinha visto no Hospital das Clínicas, que estava cheia de álcool gel e máscara e tudo, e eu falava, ai meu Deus. Eu sei que é um assunto mais complicado, mas só para comparar esses extremos. Uhum. Perfeito. Doutor, tem alguma recomendação para recém-nascidos? Eu pergunto porque a gente passou por uma experiência de recém-nascidos aqui em casa, a gente está com um bebê de 6 semanas agora, e logo que ele nasceu não deram o banho típico que geralmente dão no Brasil, falaram: "Não deem banho nele nos próximos dias aí, deixem, ele nascer, se adaptar ao novo mundo aí, não se preocupe com banho, isso não é o essencial agora". Então foi essa a recomendação que a gente teve, das enfermeiras, dos médicos, enfim, do hospital. Você, na prática aí, você tem uma opinião formada sobre o que é bom, o que Não, não é? Faz sentido? olha, a minha visão é a seguinte: embora tenham ocorrido mudanças, o nosso genoma
é muito parecido com o do primeiro Homo sapiens que foi descoberto há 260 mil anos atrás. E se acharam um fóssil de alguém de 260 mil anos, deve ter um de 280, sei lá, que a gente não achou. E se você pega essa genética e tira do ambiente, começa a dar errado. E a gente tem tirado cada vez mais, né? Então, para um nenê, se você for pensar, como é que seria um parto normal na natureza? O parto normal seria a criança saindo pela vagina, e assim que ela sai pela vagina, aliás, deixa eu contar uma historinha, não tem muito a ver, mas eu lembro do primeiro parto que eu fiz como médico. Eu era médico não, quintonista. A gente fazia o toque, percebia a posição do nenê, e aí quando o nenê começava a sair, sabendo a posição que ele estava, você sabia o lado que ele tinha que rodar para ajudar ele na expulsão. E eu lembro que o meu primeiro neném calacrou, porque eu puxava e não vinha. Comecei a puxar mais forte e não vinha. Comecei a puxar mais forte e não vinha. E aí já suando, desesperado, né? E aí, quando ele não vinha, eu lembro que eu olhei para o médico assistente que estava do meu lado e fiz assim. Quando eu fiz assim, eu soltei o bebê. E ele rodou para o lado certo, que eu estava rodando para o lado errado, e saiu naturalmente. Eu estava atrapalhando o nenê. Mas na hora que o nenê sai, normalmente ele sai olhando para baixo. E uma das primeiras coisas que acontece é que, além dele passar pelo canal vaginal, ele ainda toma um cocô na cara. Porque a mulher muitas vezes acaba evacuando. Então você vê que é uma meleca para o neném, né? E hoje em dia no hospital faz um flit antes do parto, lava a vagina com povidine, faz uma cesárea, limpa o bebê, com a melhor das intenções. Mas a gente vê que isso aí já começa a alterar a flora do nenê. Então já existe, né, diferença, tem uma série de estudos comparando nenê de cesárea com nenê com parto normal. Para o nenê, o parto normal parece ser bem melhor. Então, não vou discutir se ela quer parto normal, mas para o nenê é o que a gente tem de ciência. A outra coisa fundamental é a amamentação. Né? Então, você vê que no começo as mães ficam desesperadas porque não está saindo leite e é só o colostro, que é aquele líquido um pouquinho mais amarelado, espesso. Aquilo é um super remédio, se dá para dizer que é um super remédio. O colostro é um super remédio. Ele já vai começar a preparar o nenê e toda a flora intestinal do nenê, que vai ser a flora principal para o resto da vida. E a gente sabe que a flora que você define nos seus primeiros meses de vida é a flora que o teu corpo vai aprender a ver como amiga, vamos dizer assim. E isso é interessante porque sempre me intrigava, né? Às vezes você vai para um restaurante no Nordeste, num hotel, e aí todo mundo, todos os turistas passam mal. E às vezes o garçom que comeu aquela mesma comida não passa mal. Aí você fala, pô, mas não é possível. Mas talvez esse cara já tenha aquela bactéria como parte da flora dele, né? De tanto tempo que ele está lá. E a gente que chega e come aquela coisa diferente, pronto, quase todo mundo morre. Então, é muito importante que nessa fase inicial a criança tenha o contato com o aleitamento materno e que não fique aquela neurose de limpar tudo. Porque quando a criança, esse aí, o seu filho ainda está muito pequenininho, né? Mas mais para frente fica aquela coisa de tudo pega e põe na boca, pega e põe na boca. E as mães ficam desesperadas, né? E na verdade, pô, não é uma coisa que vai fazer mal para a criança. É lógico que se eu estou vendo que ele vai pegar o cocô do cachorro, tá, tira o cocô do cachorro. Mas tirando isso, a gente brinca que é a vitamina S, né? É a vitamina da sujeira. Então, isso é importante para a criança desenvolver, ter um sistema imunológico robusto. Você vê hoje que essa coisa, não pode isso, não pode aquilo, e é uma epidemia nos Estados Unidos de alergia a amendoim. Então, a flora e o sistema imune precisam estar expostos a essas coisas para que a pessoa fique mais saudável. Muito obrigado por essas dicas e eu espero que a minha esposa esteja assistindo essa live também de hoje. Eu sou mais do sistema mais natural, não digo assim, eu não acredito que eu não seja relaxado, mas assim, não o fato de ser neurótico para higienização. Aqui na Alemanha eles têm uma regra muito interessante, doutor Dário,
Quando cai a chupeta do bebê no chão, o bico do bebê no chão, eles falam que existe a regra dos 3 segundos. Se ficou menos de 3 segundos, pega, junta, dá de volta pro bebê, se ficou mais 3 segundos, daí faz uma higienização, ferve uma água, coloca ali de molho e beleza. E a gente não sabe, né, não sendo especialistas, não sabe o que faz sentido ou não, mas eu acho que ficou muito clara a mensagem, que existe certas situações que a gente não precisa se preocupar como a gente se preocupa hoje. É engraçado, às vezes vem alguém no meu consultório e fala, doutor, eu tenho que tomar vermífugo porque eu tenho cachorro. Tenho que tomar vermífugo uma vez por ano. Eu falo, puxa vida, uma coisa é a pessoa tá tendo sintomas que me levam a pensar que tá tendo lá alguma coisa, outra coisa é ficar tomando à toa. E aí eu lembro a gente na natureza. Para pensar o filhinho do tal do Hadza, que tá lá no meio daquela terra, no meio do mato, tem um monte de bicho ao redor dele, um monte de cachorro. Nenhum dos cachorros é desparasitado nem nada. Então, de certa forma, e aí o cara cresce, todo mundo fica invejando, né, a flora intestinal dele. Só que tudo que ele faz, a gente Ninguém quer demoniza. fazer igual. Então, bom, é engraçado. Muito, muito interessante. Doutor, a gente conversou bastante sobre a bariátrica, a gente conversou bastante sobre o jejum intermitente, a flora intestinal. Nossa, tem muito, muito assunto interessante. Tem um aspecto que a gente não conversou ainda, que é a cirurgia metabólica. E eu confesso que esse é um termo novo para mim. Até eu dei uma pesquisada antes. O que é essa cirurgia metabólica? Não é alguma coisa que eu conheço, assim, eu só conheço a bariátrica. O senhor poderia explicar mais ou menos qual a diferença da cirurgia metabólica, para quem que ela é recomendada, qual a diferença comparada com a cirurgia bariátrica e quais aí as recomendações no sentido de nutrição para quem passa por uma cirurgia metabólica também, se são parecidas com as que o senhor já recomendou, né, uma nutrição mais baseada em alimentos da natureza, né, e, enfim, comenta um pouquinho conosco aí para título de informação para o pessoal também ficar a parte Olha, desse assunto aí. se até quando a gente estava conversando, você falou qual será o futuro, né, da cirurgia metabólica. Bom, depende de quanto que a gente está falando, quão longe esse futuro, né? Porque com a saúde da população piorando cada vez mais, você vai acabar cada vez mais usando armas. Mas a minha impressão é que vai acabar sendo igual ao tratamento da úlcera. Então, antigamente, e eu peguei essa fase, o cara tinha uma úlcera refratária, gastrectomia, vou tirar um pedaço do estômago. E aí se discutia qual era a melhor gastrectomia. E hoje em dia é muito difícil eu ter que tirar o estômago de alguém por uma úlcera. Eu vou usar remédios, eu vou tratar bactéria, ou eu vou tirar outras coisas que dão úlcera. Aliás, até lembrando que um dos livros mais interessantes antigos que tem é As Doenças da Sacarose, do Captain Clive. E uma das doenças da sacarose que ele colocava lá era a úlcera. Ele só via úlcera em indígenas quando eles começavam a comer açúcar. Mas, de qualquer forma, saindo aí do meu desvio, a cirurgia de estômago para úlcera quase não existe mais. É uma raridade graças a remédio. E hoje eles estão estudando todas as alterações metabólicas, hormonais que acontecem com esses pacientes para tentar eliminar a cirurgia com o uso de remédios. O próprio Ozempic, o Egov, esses negócios, eles já diminuíram um pouquinho a taxa de indicação de cirurgia bariátrica nos Estados Unidos. Então, o que eles acreditam é que os medicamentos, ficando cada vez mais eficazes, cada vez menos se indicaria uma cirurgia. Agora, o que acontece é o seguinte, se a gente for falar por falar, é a mesma cirurgia, as cirurgias podem ser iguais. O que acontece é que você pode indicar uma cirurgia, quando você fala, estou indicando uma cirurgia bariátrica, muitas vezes é para um cara obeso, mórbido, um IMC acima de 40, por exemplo, e ele não precisa ter outras doenças associadas, né? Agora, a gente vê que em pessoas que têm uma obesidade menor, muitas vezes elas já têm um diabetes muito descompensado, uma pressão alta, uma gota, uma esteatose, que seja. E aí você está fazendo praticamente o mesmo procedimento, mas com um foco maior em melhorar o metabolismo daquela pessoa. E existem várias técnicas, tá? Mas assim, no final das contas, você vai acabar com as básicas, que é Duodenal Switch, o bypass, o sleeve
e banda que quase ninguém mais usa. Eu acho que ninguém mais usa banda. E a ideia é engraçado, é um jeito diferente, mas de ver praticamente a mesma coisa. Você sabe que eu estava até lembrando, né? Um dos problemas de fazer bypass, eu não sei se você teve esse problema, é o dumping. Né? Uhum. Então, o dumping é quando você pega alguém que fez um bypass e dá para ele leite condensado. E aí, aquele leite condensado cai muito rápido no intestino delgado e dá uma série de alterações que fazem com que você tenha hipoglicemia e passe muito mal, libera insulina muito rápido, a glicemia cai, etc. Um dos tratamentos do dumping para esse tipo de paciente é uma dieta que chama acarbose. Na literatura é o que a gente chamava acarbose. Acarbose quer dizer o quê? Uma dieta sem carboidrato. Se você prescrever uma dieta sem carboidrato, não vai cair um carboidrato tão rápido no intestino delgado, não vai dar pico de glicemia, insulina, não vai ter hipoglicemia reacional. E se você chega para a nutricionista do hospital e fala, olha, esse paciente precisa ficar em acarbose, porque ele está tendo hipoglicemia irracional, eles falam, legal. Mas se você falar, esse paciente precisa ficar em dieta cetogênica, aí fica todo mundo doido. Então, assim, é a mesma coisa. A única coisa é que eu estou enfatizando em não ter carboidrato, o outro eu estou talvez enfatizando em ter mais gordura, mas é a mesma coisa. Então, aqui eu acho que é o mesmo exemplo. Você vai fazer, por exemplo, um bypass, você vai melhorar do diabetes, você vai melhorar da pressão alta, e com um foco mais metabólico. E aí tem algumas cirurgias que teriam, talvez, um viés mais para cá e outras um viés mais para lá. Mas, assim, acho que para o leigo é uma forma similar de ver a mesma coisa. Perfeito, doutor. Quando eu fiz a cirurgia bariátrica, na verdade, na época, eu não removia a vesícula. Eu acho que na época ainda não era um procedimento padrão remover a vesícula juntamente com a bariátrica. Eu entendi através da doutora Thaís Tomé, né, que ela me explicou que hoje em dia as cirurgias bariátricas, a maior parte eles já tiram a vesícula, porque eles sabem, né, que vai ser mais eficiente, enfim, o paciente não vai ter problemas eventuais de vesícula no futuro. E por conta disso, bom, eu acabei removendo a vesícula um ano depois, passei por uma outra cirurgia, tirei a vesícula, tive 3 crises de pedra na vesícula lá que foram bem desconfortáveis. E aí tem a questão da digestão da gordura, né, doutor Dário, quando a gente entra numa dieta carnívora, cetogênica, né, que a gente tem uma ingestão mais alta de gordura, tem esse aspecto aí, Gabriel, eu fiz a bariátrica, mas nunca vou conseguir fazer a carnívora ou cetogênica, porque eu vou passar o dia inteiro no banheiro, né. Eu faço uso de sais biliares, né, mas faço uso através do pouco que eu sei, do pouco que eu li, e com certeza eu consigo gerenciar melhor esses eventos aí de ir ao banheiro mesmo com uma alta ingestão de gorduras. Eu gostaria que o senhor comentasse aí o que você sabe hoje, né, nessa sua área de atuação clínica com relação a isso. Gabriel, você faz o uso em pó ou em cápsula? Em cápsula. Eu sei que a digestão, a absorção também não é boa, né, porque por conta da cirurgia, né. Não, tudo bem. Então, mas assim, olha, primeiro, eu não sei, eu não sou um cirurgião bariátrico, né? É o que eu falei, tem gente na minha equipe que faz, eu não faço, mas normalmente eles não tiram a vesícula. Antigamente se tirava mais a vesícula, a maioria das vezes agora não se tira, por quê? Porque eles sabem que 30% vão ter pedra na vesícula, mas 70% não vão ter. E a outra coisa é que quando você associa uma cirurgia de vesícula, mas com os portais da laparoscopia numa posição não muito adequada para a cirurgia de vesícula, a chance de lesões de vias biliares é maior. Então fica essa briga entre os que acham que tem que tirar, que não tem que tirar. O meu grupo, eles não tiram. E se o cara desenvolver pedra, aí tira depois eletivamente. Mas, de qualquer forma, a vesícula não está aí à toa. Ela serve para digerir gordura. E um grande problema é que a pessoa sai de uma bariátrica com uma dieta hipocalórica, né? Porque ela vai comer menos e muitas vezes hipogordurosa, que é o que a nutricionista orientou desde sempre. Uma dieta hipocalórica e hipogordurosa é a receita para fazer pedra na vesícula. Então você vai ver gente que emagrece bastante, mas se o cara emagrece bastante comendo gordura, a chance dele desenvolver pedra é muito menor.
Nossa, que dica boa essa, hein? Precisava Mas saber disso alguns anos atrás. isso é muito importante. Então, agora você vê que a maioria das pessoas tem aquele cara, eu sou macho, eu cortei caloria, bababá, emagreci pra caramba. Pedra na vesícula. Mas por quê? Porque ficou comendo pão com geleia em pequena quantidade, aquela história. Uhum. Mas, bom, voltando para a tua pergunta, a vesícula ela serve para concentrar a bile, e a bile é um emulsificante, ela vai quebrar a gordura em pedacinhos que vão facilitar a digestão e a absorção. Quando você tira a vesícula, você perde esse compartimento, esse reservatório que transforma um sabão fraco em um detergente potente, ele concentra a bile. E aí o que acontece é que quando você come uma quantidade de gordura maior, você tem menos bile. Uhum. E às vezes isso dificulta a digestão de gordura. A maioria das pessoas não percebe essa mudança, mas existe um percentual razoável que percebe e come uma carne, tem diarreia, fica empanturrado, mas não tanto com carne, mais com pastel, com coisas que mergulham no óleo e tal. Uhum. Agora, alguém que fala, eu vou virar carnívoro, só comer carne e gordura, aí ele vai ter um consumo de carne e gordura maior que a maioria das pessoas. E a gente não tem estudos disso, estudo mesmo, para poder falar, olha, tantos por cento em carnívoro e assim por diante. Mas uma das estratégias, se a pessoa começa a ter uma absorção subótima de gordura, é repor sais biliares. A única coisa é que é interessante como algumas pessoas reagem melhor ou pior à reposição de sais biliares. Parte disso eu tenho a impressão que é em relação à formulação. Mas, de qualquer forma, a ideia seria essa: eu estou repondo sal na hora que o corpo precisa. O próprio corpo adapta um pouquinho. Se você for ver a grossura do colédoco, que é o canal da bile, ele costuma aumentar um pouquinho depois da retirada da vesícula, provavelmente para tentar armazenar um pouquinho mais. Uhum. Lembra que quando a gente fala em um cilindro, 2 milímetros que você aumenta, você está aumentando uma quantidade boa do que você está lá dentro armazenando. É a mesma coisa que tentar respirar com um canudinho fininho, você vê que não passa ar. Uhum. A outra coisa são estratégias que eventualmente a pessoa pode fazer. Então, se a pessoa fala, pô, não consigo comer 1 quilo de carne de uma vez, tá bom, então talvez a pessoa coma 100 gramas aqui, depois mais 100 gramas ali, e consiga dividir a alimentação, né? Mas são estratégias para tentar lidar com isso. De uma forma geral, a maioria das pessoas não tem problema. Tá certo. Doutor Dário, eu sei que ficaram algumas perguntas ainda de fora, mas a live tomou um rumo aí de assuntos tão interessantes de conversar com o senhor e ter todo esse feedback de especialista, né, que o senhor é nessa área. E muito obrigado por compartilhar todas essas informações aí conosco. Agradeço de coração, parabéns pelo teu trabalho mais uma vez. Eu acabei conhecendo tua rede social aí no Instagram recentemente e acompanho teus projetos, os teus conteúdos. Parabéns mais uma vez. Eu acho que é um impacto muito interessante, né, através das mídias sociais, porque pode atingir mais pessoas, né, pelo menos despertar essa curiosidade de tentar algo novo, experimentar algo novo e eventualmente, mudar completamente o estilo de vida, né, doutor Dário. É interessante que eu organizei um evento de jejum recentemente e uma das participantes disse, nossa, você vai fazer uma live com o doutor Dário, ele me operou do estômago, eu tive câncer e tal, do intestino, acho que foi, nossa, ele é uma pessoa super do bem e tal, gosto muito dele. Interessante, né, doutor Dário, que através de outras pessoas a gente vai vendo essa corrente do bem, ninguém está vendendo nada para se promover, o pessoal está apenas compartilhando a experiência própria, principalmente vocês da área médica aí, que vocês observam com seus pacientes e veem melhoria no dia a dia, né? Então é muito bonito de ver esse trabalho de vocês aí. Obrigado de novo pela oportunidade de conversar contigo. Espero que a gente tenha essa oportunidade de bater mais um papo num futuro próximo aí. E tudo de bom em São José dos Campos aí. Uma hora que eu der um pulinho aí, a gente vai se encontrar para um cafezinho. Não, obrigado pela oportunidade. Eu realmente me sinto numa obrigação social de discutir essas coisas, porque eu não me considero dono da verdade de forma alguma, mas algumas pessoas se consideram e algumas entidades também. E quem sofre por causa disso é o povo. Então, se você não está saudável, tem que pensar como você, como engenheiro. Deixa eu mudar aqui minha matemática e ver o que acontece. E de preferência, tendo alguma orientação de alguém por aí,
médico que seja, ótimo, melhor ainda, você vai se sentir mais seguro. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E quem sabe aí um belo dia eu vou ir na Alemanha comer um joelho de porco, sei lá, um salsichão. Será bem-vindo. E se quiser um probiótico, vamos comer um chucrute junto aí também. Também. Tá. E, como você falou, um churrasco gaúcho. Mas tá Não, bom, essa deixa vai mais para sair. frente. A gente descobriu um abatedor recentemente aqui, então eles fazem uma carneada, que a gente fala lá no sul, né, a cada semana, e a gente pode encomendar com antecedência. Na verdade, o pessoal que trabalha no açougue é de Santa Catarina, e então a gente pode Opa, falar mesmo português com eles, explicar os cortes, eles fazem tudo da nossa moda aí, então a gente se sente bastante em casa aqui. legal, legal, que bom. Show de bola. Obrigado mais uma vez, doutor Dário. Tudo de bom para ti aí. Um bom final de semana. E obrigado para todo mundo que acompanhou a live aí. Deixem as perguntas nos comentários, eventualmente, se tiver. A gente vai ter mais oportunidade de bater mais papos aí. Muito obrigado, doutor Dário, mais uma vez. Obrigado. Boa tarde aí para você. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau.